A paz do Senhor Jesus, preciosas e preciosos, família preciosa de Deus. Estamos mais uma terça-feira aqui para falar de um assunto muito pertinente, que é sobre a ansiedade. Mas nós queremos trazer uma perspectiva, né, de paz do reino de Deus para cada um de nós. Então, o tema que nós vamos estar abordando é sobre ansiedade funcional, entregando suas preocupações a Deus. Então, sejam todos muito bem-vindos. Que seja um momento maravilhoso na presença de Deus. Amém? Abra seu coração, né? Se você quiser colocar aí na sua casa uma música de fundo, né? Um instrumental. Já vamos fazer esse primeiro momento de oração, apresentando o Senhor. Este momento que vamos estar aqui na presença dele, né? Então, eu quero chamar aqui a minha querida irmã, né, que colabora conosco, que estamos juntos, né, nesse propósito, a irmã Lília Trindade, que ela vai fazer esse primeiro momento de oração, e que Deus te abençoe, Lília. Amém. Pai do Senhor, amada José. Pai amado e querido, graças te damos, Senhor, por este encontro. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor reservou este momento, meu Senhor, para aprendermos mais de ti. Pai, chamamos a sua presença em unidade, meu Deus, com as nossas irmãs, Senhor, para que a glória do Senhor se manifeste. Porque assim diz a tua palavra, que quando está dois, três ou mais pessoas reunidas em teu nome, ali o Senhor se faz presente. E o Senhor também nos ensina que o Senhor é Deus de perto e também de longe. Por isso, meu Senhor, em cada casa, em cada lar aqui já representado, seja, meu Deus, aqui no Brasil, na Angola, no Canadá, meu Deus, aonde tiver uma amada Ezé, Senhor, uma mulher, uma menina dos teus olhos, que a glória do Senhor já seja manifesta, que os teus anjos sejam dado ordem ao nosso respeito, para nos blindar, para nos guardar, nos proteger, Senhor. Acampa os teus anjos ao nosso redor, meu Pai, ao nosso derredor, para que flecha inflamável nenhuma de Satanás venha nos tocar. Senhor, que o Senhor venha nos blindar em teu nome, Pai. Em o nome de Jesus, que o conteúdo que vai ser entregue hoje, meu Pai, seja ministrado em nosso coração, que a palavra, meu Deus, que o Senhor vai liberar nessa tarde, noite, meu Deus, aos nossos corações, nos traga, Senhor, força no Senhor, nos traga, ó Pai, revestimento para os dias maus. Senhor, que a palavra, a mensagem que vai ser liberada, o ensinamento, meu Deus, que vai ser liberado, Pai, seja instruções como o maná que o Senhor derramava ao povo de Israel. Meu Deus, que não seja diferente para nossas vidas hoje, que seja um maná fresquinho para as nossas vidas, para que nós possamos, meu Senhor, sermos blindadas e revestidas com o teu poder. Pai, muito obrigado. Usa a Nívia, Senhor. Usa ela de maneira extraordinária. Meu Deus, cada louvor que for, Senhor, colocado, cada palavra, cada mensagem, cada slide, Senhor, que for passado, meu Deus, cada testemunho que for compartilhado, meu Senhor, que seja de instrução poderosa para as nossas vidas, para enfrentarmos os dias futuros, os dias maus, Senhor, que infelizmente está sobrevindo às nossas nações. Pai, em o nome de Jesus, ser com cada amada aqui presente. E aquelas, ó Deus, que ainda não entraram, traz elas. Senhor, acampa já os teus anjos na rede elétrica, na rede de internet, vai repreendendo qualquer investida de Satanás, Senhor, que tente impedir desta mulher absorver do Senhor uma resposta, uma instrução, meu Pai, para solucionar o que dentro dela tem lhe causado conflito, tem lhe causado desespero. Meu Senhor, em nome de Jesus, nós te clamamos em unidade, em concordância. Ser conosco nessa tarde. Fala, Deus. Fala aos nossos corações.
corações. Fala, Paizinho querido, porque os nossos ouvidos querem te ouvir. Em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia, Amém. Jesus. Glória a Deus. Uhum. Amém. Uhum. Bom, então nós vamos aqui, né, para o nosso versículo chave desta ministração, né, desse encontro, que é o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, na versão internacional, que diz assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então, que já comece, né, com essa palavra, os corações de vocês já comecem a ser trabalhados, os nossos corações comecem a ser alcançados por essa palavra, né, de lançarmos. Então, nesse momento, eu gostaria que você pudesse fechar os seus olhos e fizesse uma respiração que venha trazer aqui, oxigenar, né, o nosso cérebro, o nosso corpo. Você vai fazer assim, ó. Você vai respirar em 2 tempos, 1, 2, e soltar pela boca em 3 tempos. Então, vamos lá? Conseguiram fazer? Então, essa é uma respiração que ela é a nossa, vamos dizer que é a respiração que o nosso corpo, ele deveria, né, ter. Você nota que a gente respira aí. 1, 2 e respira em 3. Então, enche todo o pulmão e vai soltando devagar. Essa respiração, ela traz uma calma. Muitas vezes, minhas amadas irmãs, vocês sabiam que é só um problema de respiração? Que estamos dessa forma, nós não estamos respirando direito. Temos estudado, né, bastante sobre esse assunto, e muitos especialistas colocam isso, né, que também a má respiração, a falta de atividade física, que você vai, né, deixando aí o seu corpo num estado que ele respira pouco. E isso vai acelerar aqui as suas batidas cardíacas, isso vai trazer esse desconforto. Então, eu trouxe aqui para vocês alguns conceitos sobre o que é ansiedade, né? De acordo com a Associação Brasileira de Psiquiatria, que também está de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Então, a gente tem aqui, primeiramente, que essa ansiedade é um sentimento normal, cuja a raiz ela vem do medo normal que todo ser humano tem e desempenha um papel importante na nossa sobrevivência, né? Então, às vezes, a gente tem sempre tá ligada essa palavra a algo negativo, muito negativo, mas como já foi abordado em outros estudos aqui, inclusive pelas outras irmãs que são psicólogas, sobre essa questão que o medo, ele é bom, né? E a própria ansiedade é uma expectativa boa, a gente vai ver mais lá na frente. Mas nós temos que aqui, quando ela sai de um determinado nível aceitável, nós chamamos de transtorno de ansiedade. E aí eu trouxe alguns aqui, né, para que vocês possam conhecer ou talvez até distinguir. Então, a gente tem aqui o transtorno de ansiedade generalizada, que está representado por uma preocupação excessiva, seja em qualquer tipo de assunto que você possa colocar essa preocupação. Transtorno do pânico, que a pessoa tem ataques de pânico. Esses ataques eles podem durar até 10 minutos, por exemplo, mas eles são ataques súbitos por algum gatilho ou por alguma situação que a pessoa ela passa naquele momento, ou ela pensa, ou ela está sendo exposta àquela situação. Transtorno de ansiedade social, né, são pessoas que têm algum problemas e preocupações, medo excessivo diante de situações sociais. Transtorno de ansiedade de separação, que aí tem aquela ansiedade da separação de algum indivíduo ou que a pessoa tem um vínculo emocional profundo. Transtorno obsessivo compulsivo, né, também, que é o famoso TOC, que é compulsões que forçam o indivíduo a realizar algo.
Então, esses são basicamente, né, como é que está diante da Associação Brasileira de Psiquiatria distribuído esses distúrbios. Bom, então, todos conhecem aquele louvor do Ministério Zoe, que é Aquieta Minha Alma, lembra? É um louvor que ele é muito... Ele fala profundamente ao nosso coração, porque ele fala ali do Salmo de Davi, né? Quando Davi fala justamente esse versículo que está aqui, né? Porque estás abatido, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Qual é a salvação da minha face e meu Deus? Então, aquele louvor, né, que vocês conhecem aí, ou a grande maioria conhece, quem não conhece depois pesquisa para ouvir, fala assim, né? Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz, me chama para perto, só assim eu não me sinto só. E aí esse hino ele vai desenvolvendo, dizendo que na verdade, né, tudo que nós precisamos está no Senhor. Tudo, tudo, tudo que nós precisamos. E aí a autora, né, do hino, ali a compositora, ela fala assim que a gente não quer reconhecer. Então, às vezes, nós fomos programadas, né, irmãs? Nós somos feitas de uma forma maravilhosa, como diz a palavra do Senhor. Maravilhosamente nós fomos feitos, né? E assim como um carro tem os seus botões e se aciona um determinado dispositivo, depois a gente vai ver aí esse exemplo do carro, assim nós somos também. Então, é muito importante a gente saber como fazer quando esses dispositivos eles são acionados no nosso organismo. E a ansiedade é um tipo de dispositivo, né? E aí que vocês se lembrem desse louvor, né? E pense assim que a verdade só eu que às vezes preciso reconhecer que eu preciso de ajuda, né? Nós, nós, às vezes, nos acostumamos, irmãs, com uma alma oprimida, com uma alma batida, com algo que está faltando. E Deus, ele é esse nosso Salvador em todo momento, né? Então, ele quer nos salvar, né, das nossas angústias. Na verdade, ele já nos salvou. Quando ele falou está consumado, então, ele já nos salvou, né? Então, minhas queridas irmãs, que a sua alma, que a gente tenha essa humildade de conversar com nós mesmos e reconhecer que precisamos do Senhor, muitas vezes, né? Então, que Deus abençoe, que você possa, né, entender isso e cantar para o Senhor e fazer as pazes com você mesmo. Nós vamos ver lá na frente algumas perguntas, né? Porque alguns transtornos que nós temos, muitas vezes, seja como nós vimos no passado, né? Ai, vocês estão ouvindo os passarinhos? Glória a Deus, está cantando muito passarinho. Passarinhos, podem cantar mais, para ficar de fundo. E a gente precisa, né, irmãs, reconhecer que nós somos limitados, que nós podemos ter problemas, e tem muitas coisas que já carregamos, às vezes, até desde a nossa tenra infância. Então, que nesse momento a sua alma, né, ela receba essa calmaria do alto, ela receba essa calmaria do céu, e se ela estiver abatida, ela também venha receber essa restauração, essa força, essa vontade, né, novamente, que é a alegria da salvação do Espírito Santo de Deus aí na sua vida. E falar um pouquinho sobre, eu coloquei lá, né, para a gente falar sobre ansiedade funcional. O que seria essa ansiedade funcional?
É a ansiedade que faz parte, normalmente, da nossa estrutura como ser humano, né? Todos nós temos uma certa ansiedade que nos empurra para fazer algo, uma expectativa boa. Quantas, né, aqui nós todas somos adultas, e você que vai estar assistindo também, mas quanto não teve ali naquele momento de paquera inicial que dava aquele frio na barriga, né? Que dava aquela, às vezes a mão ficava suada, você começava a ficar um pouquinho nervosa, quando você ia encontrar ali com aquela pessoa que você estava paquerando, que você estava gostando, isso daí é uma expectativa boa, né? Você está esperando algo bom. Ou então, de repente, né, quando nós éramos criança, tinha uma perspectiva de aniversário. Ai, como é que vai ser meu aniversário? Meus coleguinhas vão estar ali, e aí vai ser legal, eu vou brincar. Né? Ou então, uma viagem que você dá muito vontade de conhecer um local e você está se organizando e organizando a sua mala, e você fala, ai, vou conhecer, vou realizar meu sonho. Essa é uma ansiedade, uma expectativa boa que está sendo criada. Então, essa é a ansiedade funcional. Por quê? Porque ela vai gerar uma adrenalina para você prosseguir, para você ir, para você dar o passo, né? Então, isso daí é coisa boa, é algo bom. Mas, aí eu trago o exemplo do carro, né? Quantas pessoas aqui têm carro, ou já viu, né? Que tem lá no seu painel, quando acende alguns desenhinhos, sempre tem algum significado. E quando acende um sinal vermelho, geral, eu posso dizer se isso é bom ou ruim quando acende um sinal vermelho lá dentro no painel do carro. Quem que pode aí responder? O que acha? Acendeu aquele sinalzinho vermelho do tanquinho de gasolina. Isso é bom ou ruim, gente? Ruim, tá faltando gasolina, vai parar. Quem mais quer opinar? É bom ou ruim? É ruim. Então, Não é bom, é ruim. é ruim. É uma coisa ruim porque está acabando, mas é bom porque está avisando. Já pensou se não tivesse o sinal para avisar? Se não tivesse sinal para avisar, o carro parava assim no meio do nada, assim. Então, gente, quando a gente está falando de transtornos, né, de um modo geral, quando acende esse sinal vermelho, é ruim porque você vai descobrir que tem, mas é bom porque você pode procurar uma ajuda, você pode procurar uma saída. Então, voltando, por exemplo, do carro, nós temos aí as rodas da frente e as rodas de trás. Qual é a mais importante para o carro? Vamos lá, vamos ver o conhecimento aí das mulheradas de carro. O que vocês acham? Qual é a roda mais importante aí pro, As pro carro? rodas de trás. De trás As do rodas da carro. Sim. Aí atrás. as de trás? Então, vamos lá, né? Se as de trás são mais importantes, se não tivesse a roda da frente, quem é que ia guiar a direção de onde você tem que seguir? São as da frente, porque é da frente que você que vai virar, né? Vai direcionar o. Então, vamos pensar que as rodas da frente são os nossos pensamentos, que é para onde vai tá te direcionando, né? Fiz um post recentemente sobre os ciclos, então os pensamentos eles são como se fossem sementes que estão sendo plantadas, e quando desce para o coração vai começar a germinar. Então, quando a gente voltando, por exemplo, do carro, nossos pensamentos eles vão nos guiar. Então, às vezes, quando acende um sinal de uma ansiedade excessiva, com alguma daquelas qualificações ali que eu mostrei no início, né? De alguns daqueles transtornos, e aí é um sinal vermelho. Aí você vai ver aonde é que está, né? Se a gente fosse um carro, aonde que estaria esse problema? Será que estaria na roda da frente, que é o que está nos impulsionando, os pensamentos, ou a de trás, que são as de força, né? Que é o que vai empurrar o carro, que é o que vai levar, né, adiante ali o que você, o que vai acontecer. E aí você pode verificar até o quanto está profundo. Por exemplo, quando dá o primeiro sinal ali do tanque de gasolina, a gente ainda tem ali a reserva para chegar e dá para a gente calcular mais ou menos até onde vai chegar.
quando acende, né, o sinal vermelho. Então, a mesma coisa, se você sente que algo, queridos, está passando do limite, aí é importante você averiguar se até quão profundo está essa ansiedade, porque a gente tem alguns tipos, né? Como eu falei, a funcional, ela serve para a gente levar a nossa vida adiante, porque senão nós seríamos muito apáticos, nós não teríamos muito essas adrenalinas que nós temos na nossa vida. Mas a partir do momento que aciona um sinal vermelho, então é importante averiguar, será se a profundidade disso. Vamos continuar aqui. Agora, nós como pessoas, né, a grande maioria que tem a sua fé, né, em Deus, e somos pessoas cristãs, e muitos de nós, né, tratamos ou cuidamos até de outras pessoas, filhos, somos pessoas que muitas de nós também gostam muito, né, de ajudar, estão sempre ali disponíveis e com vontade, né, de ajudar. Então, existe uma situação que é muito interessante, que chama ansiedade funcional de alta performance. O que seria isso? Seriam pessoas que elas têm essa força de trabalhar e enfrentar os seus medos, e isso acaba tornando hábeis em encobrir alguns sintomas de ansiedade. Então, é como se elas usassem essa força, né, que a gente tem, que nós temos, para falar assim, não, eu sou forte, vou encarar meus medos, mas, na verdade, está encobrindo algum sintoma. Né? E aí foi, né, recentemente colocado, então, dados sobre essa situação também. E aí, quando eu li sobre isso, eu fiquei muito lembrando de nós, né, cristãos, porque nós temos muito isso. E, às vezes, acaba escondendo, a gente acaba escondendo algumas coisas que a gente precisa, muitas vezes, curar, enfrentar. Então, por exemplo, pessoas que não conseguem relaxar, até de férias, vai procurar alguma atividade que gere uma adrenalina, não consegue ficar calmo, né, contemplando, sempre agitado, né? Ou então tem com angústia, né, frequente, medo, um medo excessivo de tudo, não consegue ficar sozinho, né? Eu assisti uma palestra recentemente do doutor, depois se vocês quiserem, né, procurar mais, César Vasconcelos, ele é psiquiatra, e ele, né, questiona, né, por que quando você não consegue ficar sozinho, você já se perguntou por que você não consegue ficar sozinho? Por que você não gosta de você? O que é tão ruim ficar com você, né, sozinho? Só consegue se estiver indo com alguém, só consegue se estiver num lugar muito agitado, se tiver muitas pessoas. E aí ele, né, faz esses questionamentos para a gente fazer, né, para a gente ver por que a gente não gosta da gente, porque não gostamos de ficar só. Né? E aí ele coloca, né, e eu acredito também muito nisso, que é muitas vezes porque a gente não quer enxergar a nossa dor, a gente não quer encarar alguma dor, algo que se a gente ficar só, a gente vai acabar vendo, ou a gente vai ter que pensar naquilo. Né? Então, sendo esses sintomas, seja físico ou mental, é um sinal, né? E é importante a gente encarar. Assim como quando o carro dá um sinal de alguma coisa ali que a gente precisa consertar, da mesma forma nós precisamos rever algumas das nossas atitudes, alguns dos nossos estilo de vida mesmo, né? Dos nossos pensamentos. Ou tem outros casos, por exemplo, que a pessoa já quer só ficar sozinha, né? Como a Gleide falou na passada, que é o caso de Elias, né? Que foi para uma caverna. Ou também aquelas pessoas que têm um medo excessivo e que chegam até a ter crises de pânico. E aí é importante se perguntar, por que eu estou pensando nisso? Por que eu tenho esse medo? De onde vem? Porque o que os médicos, né,
falam os especialistas na área é justamente a causa, porque muitas vezes as pessoas optam pelo que vai sarar ali, aparentemente, né, essas angústias internas. Então, pelo um remédio ou por alguma outra forma que vai desviar essa sua atenção desse sinal vermelho que o seu corpo está dando. E aí vai acabar optando por algumas coisas. Então, ele até, como médico, ele fala assim, olha, eu acho muito interessante e aconselho, e eu também concordo com ele, que antes de você, né, se autodiagnosticar, se automedicar, ou se determinar que você tem algum transtorno, e como você vai seguir diante disso, ele fala que a primeira coisa, por que você não conversa com Deus? Para que nós, já que nós temos essa fé em Deus, converse com Deus sobre isso. Senhor, eu me sinto assim, eu tenho esses tipos de pensamento, esses tipos de comportamento, né? Como é que a gente vai fazer essa caminhada? Me ajuda, como que eu posso consertar, né, esse carro? Me ajuda como que eu posso rever isso? Porque nós, o que nós queríamos e queremos que sempre aconteça? Que haja uma cura instantânea. Que eu pegue, Senhor, eu fui diagnosticada com isso, ou então eu estou sentindo esse medo excessivo, eu estou tendo essas crises de pânico. O que já vou direto para o médico e quero que ele passe um remédio e eu quero apenas só calar aquilo, aquela angústia, aquela dor, aquela situação. Então, né, como cristã, a primeira coisa, vamos orar a Deus, porque muitas vezes no caminho do tratamento ou na direção que ele vai te dar, você vai aprender muito e você vai amadurecer, você vai crescer, você vai ser livre de uma forma que você vai brilhar a luz dele, independente de ser uma cura instantânea ou uma cura que vai demorar mais tempo, né? Então, eu achei muito interessante esse conselho que e para a gente serve, né? Então, que nós não venhamos como cristãs esconder, né? Nós vemos muito casos de pastores, de líderes que são sobrecarregados nas suas atividades, e a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente, e eles acabam desenvolvendo uma série de transtornos. Então, nós somos seres humanos, então nós estamos expostos a ter consequência de tudo que nós estamos fazendo na nossa vida. Vai ter sempre uma colheita, a colheita ela é certa, dependendo do teu estilo de vida, má alimentação, não dorme direito, não cuida do seu físico, não cuida do seu emocional, infelizmente, meus irmãos, vai ter uma colheita, vai ter um sinal de alerta lá, vai acender. Se a gente não cuidar do carro, não trocar o óleo, não colocar gasolina, não verificar se as coisas estão funcionando lá de tantos e tantos quilômetros, tem que verificar, né? O carro, imagine nós, né, que temos corpo, alma e espírito, a gente tem que cuidar do físico, do emocional, e muitas vezes a gente está aqui vivendo a vida como se a gente fosse um objeto inanimado, e não é assim, né? Então, não vamos esconder mais sintomas, não vamos ter vergonha. Por que ter vergonha de algo que é totalmente natural? Infelizmente, nós fomos criados numa cultura, não sei as irmãs que são de outros países, mas no Brasil a gente tem uma cultura de muito antigamente de esconder as pessoas doentes, né? Eu assisti um filme que chama Holocausto Brasileiro. Depois que eu terminei de assistir aquele filme, eu fui me ajoelhar e fui orar e pedir perdão de Deus, de como nós tratamos as pessoas no passado. É uma coisa muito triste como nós tratávamos. Colocava todo mundo num local que se chamava, né, os hospitais psiquiátricos, e às vezes não eram pessoas que eram todo mundo junto, às vezes eram pessoas que só tinham um pouquinho de desatenção, ou então porque foi abandonado e colocava todo mundo para lá, e viviam de uma forma degradante, né? Então,
É muito triste, eu realmente me prostrei diante de Deus, pedir perdão pela forma que nós tratávamos seres humanos, e às vezes nós estamos fazendo isso com a gente mesmo. Nosso corpo está dando sinal e a gente está ali, ó, colocando mais trabalho, chicotada, né? E não é assim. Não foi para isso que o Senhor nos criou. Tanto que Jesus, ele já sofreu tudo isso por nós, né? Por amor. Alguém te ama. Alguém te ama e não quer que você passe por isso. Então, essa cultura de esconder, a gente não tem que ter vergonha, não, meus irmãos. Todos nós somos feitos da mesma matéria-prima. Então, vá se cuidar. Se você precisa de ajuda, peça. Uma vez eu fui conversar com uma pastora sobre uma determinada situação com uma irmã, e ela falou assim: eu sou a sua pastora, eu posso ser a sua pastora, mas eu não posso ser a sua psicóloga nem sua psiquiatra. Então você precisa, ela, no caso para a irmã, eu vou tratar a parte espiritual, mas você precisa tratar as outras partes. E às vezes nós dentro da igreja, a gente esconde muitas coisas e o Senhor não é. O Senhor hoje ele vem trazer luz para aquilo que está escondido. Porque às vezes, aquilo que está te escondendo, que às vezes nós escondemos, é o que está nos aprisionando. E muita gente, ontem nós estávamos conversando, às vezes sofre muito, mesmo estando dentro da igreja, mesmo buscando a Deus com fidelidade, com vontade, mas não abre a sua alma para aquilo que está angustiando verdadeiramente, né? Então, vamos para o primeiro exemplo aí de uma pessoa da Bíblia que, a partir dos seus estudos, dá para ver que ele tinha algumas reações de uma pessoa ansiosa, que é Pedro, né? Primeiro que nós começamos o versículo justamente escrito por ele, né? Não sai diante do Senhor todas as suas preocupações. E a gente tem aí, ó, quando Jesus ele ressignifica isso de Pedro. A gente vê que Pedro ele temeu afundar quando estava ali naquela tempestade, né, caminhando sobre as águas, mesmo, né, estando Jesus ao lado dele, ele teve medo e afundou. Ele negou Jesus 3 vezes, porque empregados ali, pessoas que trabalhavam, servos, além dos sumos sacerdotes ali que estavam presentes, questionaram ele: você não anda com Jesus? Aí outro foi: você não anda com, você é também Galileu, você parece com ele. E ele dizia: não conhece tal homem, nunca vi tal homem. E esse Pedro é aquele mesmo que, quando chegaram para prender Jesus, ele quis defender Jesus a todo custo e, né, desembainhou a espada. E também a gente vê que Pedro, ele era assim, essa pessoa, né, de impulsiva, né, que também, como a gente viu lá, tem transtorno, né, de pessoa, de você ser tão impulsivo assim. E então ele tem ao longo, quando a gente vai lendo ali a história de Pedro, ele pode ser classificado como uma pessoa que era ansiosa. E eu acho muito bonito como Jesus trata com Pedro, né? Eu já tinha pensado nisso, falei: poxa, tem algum motivo disso. E foi bem interessante porque a primeira coisa que o Senhor faz com Pedro é ressignificar, para que ele não tema mais, né? Para que ele não tenha essa ansiedade, esse medo, essa preocupação. Ele fala aí, ó: por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-lo. Ali, Jesus ele está colocando para Pedro que ele está apoiado numa rocha,
inabalável, né? E isso o Senhor também fala para a gente, meus irmãos. Ele muda o nome de Pedro. É tão interessante isso que Deus faz na Bíblia, que ele muda o nome, né? Ele ressignifica. E o Senhor, ele quer fazer isso comigo, com você. Ele faz isso comigo e com você. Ele ressignifica o nosso nome. Ele ressignifica a sua forma de viver. Ele ressignifica a sua forma de olhar. Então, como ele falou ali para Pedro, Pedro, olha, sobre essa rocha que você está, eu vou edificar minha igreja. Você vai ser uma pessoa muito importante, Pedro, para a minha igreja ser firmada. Mas você precisa entender que nada vai vencer, então você não precisa ter medo. E aí Pedro escreve lá na carta dele, fala, "Ó, meus filhos, né, discípulos que nem eu, de Cristo, lance sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós." E ele teve essa experiência. Ele não conseguia pescar, ele passou a madrugada toda pescando, ele não conseguia pescar. E o que o Senhor fez? A pesca maravilhosa. O Senhor tem cuidado de você. Então, entregue tudo que você precisa ao Senhor. Entregue tudo, entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e o mais ele fará. E aí também é bonito isso, porque assim como Pedro negou Jesus 3 vezes, Jesus cura Pedro através da ministração, quando ele fala, você me ama? Ele pergunta 3 vezes para que ele repita 3 vezes que ele ama, né? E aí no final ele fala, Senhor, tu sabes. Que hoje o Senhor está perguntando, né, para cada uma de nós, Nívia, Miriam, Joelma, você me ama? Né? Filomena, você me ama? Então apacenta os meus cordeirinhos, né? Seja firme, seja inabalável em mim, porque eu estarei convosco todos os dias. Aleluia, né? Então, meus amados irmãos, nós não precisamos ter vergonha de nada, porque o Senhor, ele sabe de tudo e ele tem a cura. Se você precisar ir para um psiquiatra, num psicólogo, fazer terapia, fazer uma atividade física, deixa o Senhor ressignificar a sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha, vamos ver o exemplo de Marta, né? Marta, ali naquela situação com Lucas, ali que Lucas, o médico Lucas descreve, ali aquela situação em que Marta convida Jesus para ir para casa jantar, na casa, receber Jesus na casa dela, com todos os discípulos. Então ela fica ali, obviamente, organizando as coisas, e quando Jesus chega, aí Maria vai, né? Vou sentar aos pés do mestre, eu vou ouvir. E aí Marta deve ficar ali, né, agoniada, e agora só eu servindo, só tenho 2 mãos, como é que, né, esse monte de coisa que eu tenho que fazer. E aí ela fala para Jesus, ela fica tão perturbada que ela fala para Jesus, Jesus, pede para Maria vir me ajudar. E aí Jesus responde para ela, fala assim, respondendo Jesus disse-lhe, Marta, Marta. Aí olha como Jesus é lindo, né? Ele fala 2 vezes o nome da pessoa, porque ele já sabe que a primeira ela não vai ouvir, porque ela está com tanta coisa na cabeça, que ele fala 2, 3 vezes. Porque o ansioso, minhas irmãs, tem muitas coisas, está pensando muita coisa ao mesmo tempo, quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, e acaba se distraindo, né? Se dispersando com aquilo que é importante. E ele fala, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada. Com muitas coisas, mas uma só é necessária. Olha que coisa maravilhosa. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Marta estava com muitas coisas ocupando sua mente, o que a faz turbar e perder a clareza mental. Tanto que ela chegou lá com o mestre para pedir para Maria sair de lá, de ouvir o mestre, para ir ajudar ela na cozinha. Então é como se ela não estivesse pensando também muito bem, né? Fazendo muitas coisas ao mesmo tempo,
tornando ansiosa e afadigada? Claro, óbvio. Se você faz muita coisa ao mesmo tempo, pensa muita coisa ao mesmo tempo, eu tenho que isso, fazer aquilo. Nós, mulheres, nós somos especialistas em fazer isso. Não faça isso não, minha amada. Algumas pessoas colocam isso como, a gente é isso, tal, super mulher. Não. Seja organizada. Procure ser organizada para que você não adoeça, não fique adoecida, né? Emocionalmente, psicologicamente, mentalmente, espiritualmente. Sempre se preocupando com o outro. Ela se preocupava tanto com o outro, com coisas materiais, que ela se importou até com a decisão de Maria. E isso foi um aprendizado muito grande para mim, meus irmãos, que eu não posso escolher por ninguém. E às vezes a gente fica se corroendo, fica chateada, fica isso, aquilo, porque a gente quer que aquela pessoa escolha a mesma coisa que eu escolho, que eu estou escolhendo. Olha, depois que o Senhor falou comigo sobre isso, que todo mundo tem livre-arbítrio, tá bom? Então vamos liberar as pessoas para fazer as suas escolhas. Então eu não posso influenciar a Miriam para ela fazer a escolha que eu fiz. É a escolha dela. Então ali o ansioso ele quer muitas vezes de, dirigir, né, coordenar, controlar uma situação que é incontrolável, que é o futuro. Só quem pode e sabe do nosso futuro é Deus. E as pessoas falam, né, que a ansiedade ela vem com excesso de futuro. Você fica pensando, e se, e se, e se? Esse e se vai consumindo muita gente. Minha irmã, meu irmão, há apenas uma coisa que é necessária. Buscar o Senhor, e aí, né, concorda lá com o conselho lá do médico, né? Busque primeiro o Senhor, Ele vai te direcionar, confie, e o mais Ele fará. Amém? E aí a gente vai, obviamente, para o nosso Mestre Jesus, né? O nosso exemplo maior, como diz uma irmã minha, o nosso irmão mais velho. O irmão mais velho é o protetor, o irmão mais velho é aquele que vai nos inspirar a conquistar, né? E Jesus, ele vem fazer esse papel. Jesus é o príncipe da paz, desde o seu nascimento. E ele vem falar para a gente, que hoje eu compartilhei com vocês no grupo: deixo a paz a vocês. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo dá, mas não se turbe o seu coração, nem tenha medo. Então, que Jesus assente com você agora, onde você está, assente aí do seu lado, e fale a seu ouvido, de forma audível, essa palavra. Não turbe o seu coração. Não tenha medo. Aleluia. Aleluia. Que ele toque agora em você. Que você sinta ele pegar na sua mão. Baixando. E ele está dizendo, olha, não turbe toda essa perturbação agora. Está no seu coração. Eu estou retirando. Porque ela não te pertence mais. Ela já foi cravada na cruz. E ele está tocando. Eu tenho certeza que ele está tocando na sua mão. Deixa ele tocar. Deixa ele tocar, ele está tocando, deixa ele tirar toda a ansiedade, todo o medo excessivo. Deixa ele estar tocando. Recebe em nome de Jesus, porque é a paz de Deus que está chegando aí no teu coração. Porque ele guardará em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque confia em Deus. Minhas irmãs, quem recebeu aí o toque do Senhor, eu tenho certeza que você vai ficar diferente. A partir de hoje, você vai ter clareza nos seus pensamentos para você tomar decisões assertivas sobre as situações que te afligem. Aleluia, porque o Senhor, Ele está tocando. O Senhor, Ele está tocando. Você creia nisso, porque o Senhor está confirmando no meu coração e aqui, na minha mão, que Ele está tocando em pessoas. Basta apenas você ter você estar firme no Senhor. Glória a Deus.
Você não está sozinho. Quando somos lapidados, nos encaixamos nos planos de Deus e não mais queremos encaixá-lo em nossos planos. O ansioso, muitas vezes, ele quer que as coisas saiam tudo do jeito que ele planejou. Só que no reino de Deus, minhas queridas, não é assim. Não é a gente que traz o Senhor para encaixar nos nossos planos. É nós que temos que ser humildes. Daí vem a humildade de novo, porque Pedro foi humilde em reconhecer. Marta foi humilde em reconhecer. Jesus foi o homem mais humilde. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus era o homem mais humilde. Então, nós é que precisamos nos deixar ser lapidadas para encaixar nos planos de Deus, no teu original. Eu quero, minhas irmãs, e eu acredito que vocês também querem estar encaixadinha no plano de Deus para vocês, não querem, né? Amém? Porque é o melhor lugar, minha amada. Esse lugar que você se encaixa direitinho nos planos de Deus, ele vai te lapidar. Pensa num anel ali de diamante, de uma pedra preciosa. Tem que encaixar para ficar bem seguro ali. Mas para encaixar tem que ser lapidado. E as situações da vida vão nos lapidar. E você vai aproveitar esse momento para pedir do Senhor, Senhor, eu quero ser lapidada, né? Porque essa atitude, ela vai nos levar para o esconderijo do Altíssimo, do Salmo 91. Onde lá nós estaremos aonde? Na sombra do Altíssimo, e ali nós vamos descansar, ter a paz que excede todo o entendimento. Amém? Glória a Deus. Deixa eu só voltar aqui, que essa parte aqui falando de paz, para nós finalizarmos, eu gostaria de usar o exemplo de Jesus, príncipe da paz. Como termos paz? Então, primeiro, você precisa ter uma identidade definida. Para você saber quem você é. Quem você é, Filomena? Quem você é, Suelina? Eu sou filha do Deus Altíssimo. Eu sou a Suelina, eu sou a Nívia, eu sou a Filomena, eu sou a Joelma. Quem vocês são? Nós somos filhas de Deus, feita à imagem e semelhança do Senhor. Jesus, quando ele veio aqui, e próprio Deus, ele sempre fala, eu sou. Jesus falou, eu sou a porta, né? Quem entra por mim, eu sou o pão da vida, né? Eu sou a luz do mundo. Ele sabia quem ele era. Então, o príncipe da paz, para ter essa paz, ele sabia o que ele era. Então, ele sabia qual era o propósito. E às vezes nós estamos perdidos, e essa perdida em muitas coisas nos traz essa ansiedade. Então, que hoje nós tenhamos propósito, né? De buscar nos encaixar nos propósitos de Deus. Uma outra situação também, porque quem não tem propósito não consegue viver pela fé, que ela não sabe para onde ela vai, né? O segundo passo que a gente aprende com Jesus é quem eu quero agradar. O ansioso, ele quer agradar muitas vezes todo mundo. Ou ele é preso emocional à mãe, ao pai, ao tio, ao sei lá quem, que colocou uma corrente sobre ele, dizendo, você vai ter que ser assim, você vai ter que ser assado. Às vezes são pessoas que são filhos de pais muito autoritários, né? E aí torna aquela pessoa insegura, vai crescendo um adulto seguro que não consegue tomar uma decisão, porque durante toda a sua infância, não faz isso, não faz desse jeito, não é assim, não é assado. Com muita autoridade, então não tem uma opinião própria, não consegue tomar decisões sozinho. E aí não sabe quem ele tem que agradar, né? A gente até comenta, por exemplo, pais que querem que filhos sigam determinadas profissões e até obrigam eles a seguirem, mesmo que a criança às vezes não tem nenhum talento para aquilo. Então, com toda certeza, aquela criança vai ser insegura. E nós não podemos, nós temos que agradar o Senhor, né?
Nós temos que entender. Jesus, ele entendeu quem ele tinha que agradar para deixar o legado da salvação, amém? Então, quem você tem que agradar? Quem eu tenho que agradar? É a Deus, amém? Para deixar o legado que ele te criou para deixar. Se é de ensino, que haja dedicação no ensino. Se é de ajuda, que você ajude com alegria. Se é de exortação, que você exorte com amor, né? Que você seja usado com os dons ministeriais, espirituais, para o bem da sociedade, para a glória do Senhor, para que o reino dele se estabeleça. Então, não queira agradar todo mundo, isso vai causar muita ansiedade. E também, meus irmãos, precisamos ter preparação. A insegurança, o medo, principalmente a insegurança, ela vem por quê? Porque é um sentimento, muitas vezes vem sentimento de rejeição, de crítica e de negligência, que torna uma pessoa insegura. Mas a gente sabe também que a insegurança, ela também vem falar uma verdade sobre nós, que talvez a gente precise, estejamos precisando nos preparar sobre algo, sobre aquilo que está nos deixando inseguro. Quando vocês fizeram lá o ensino médio, o ensino fundamental, não tinha aquelas apresentações de grupo, que a gente, na minha época, ainda fazia na cartolina e tal, né? Só antiga aí, gente. Ou em slide, né? Dava aquele friozinho na barriga, mas quando você estudava, você ia lá e explicava tudo, não é? E quando não estudava, o que acontecia? Meu Deus, a gente queria morrer, né? Queria que um buraco entrasse, abrisse um buraco para a gente entrar, e meu Deus. Mas por quê? Porque não estava preparado. Então, hoje que nós já estamos mais maduras, então essa insegurança, muitas vezes, ela precisa de preparo. Então, é aquele sinal lá do carro. Será que está precisando aí de um preparo para que você consiga se sentir segura, né? Não por você, minha querida, não é que eu falei, é porque eu estudei muito, então tudo bem, eu vou vencer. Não, não é isso. É porque nós precisamos de um planejamento. Sempre. Lembra lá da organização que a gente falou no mês retrasado? Para a gente fluir, precisa ter organização. Então, para você não ser insegura, você precisa ser organizada, planejada, preparada. Às vezes é um sinal, talvez esteja faltando uma preparação. E o medo? O medo é uma mentira. Quem é o pai da mentira? Satanás. E ele vai estar sempre falando coisas que é contrário àquilo que Deus fala para você. Como que eu venço o medo? Se é uma mentira, eu venço o medo com uma verdade. Amém? Então, que medo que você tem? Eu tenho medo de sair, de falar em público. Eu tenho medo de lugar com muita gente. Então, pergunte por que você tem esse medo. E fala, olha, isso é uma mentira, eu não preciso ter medo de estar com um lugar com muita gente. E você profetiza na sua vida, né? Então, vença o medo com uma verdade. E também, muitas vezes, o que nos torna inseguras e ansiosas é você carregar uma culpa. Não sei, um exemplo, vou usar, tá, gente? Vamos supor que a sua mãe ou o seu pai te culpam porque se separaram. E aí, você não teve culpa, gente. Quem era adulto era eles. Você não tinha nada a ver. Mas, pela imaturidade deles, colocaram na sua mente que você que era culpada porque você era uma criança muito assim, muito assado, ou porque o fulano se aborreceu, porque não queria ter filho. E aí você é jogada no meio. Então, a culpa é uma utilidade que algumas pessoas arranjam para nos perturbar. Só que, algum momento, aquilo aconteceu. Só que agora, você não é mais aquela criança. Eles não são mais aqueles adultos imaturos. Você é uma pessoa, você tem outro patamar. Então, você precisa desligar essa utilidade de você. Olha, isso não me pertence mais. Uma vez, rapidinho, para a gente finalizar, vou contar rapidinho uma historinha. Uma pessoa me ligou pedindo um conselho. Olha essa situação. Ela tinha mais de 34 anos e quando ela tinha 17 anos, ela teve um namoradinho. Eles eram dessa idade, adolescentes, né?
E quando os pais dela ficaram sabendo, não gostaram da ideia, mandaram ela morar em outra cidade para estudar, então eles se separaram. E a vida seguiu para os dois, cada um constituiu família, e reencontraram depois desse tempo todo. Ela já estava com 34 e ele também mais ou menos nessa idade. E a pessoa o homem começou a querer resgatar aquela relaçãozinha lá de adolescência. Só que os dois já estavam casados e com filhos, gente. E ela é uma pessoa cristã com o marido cristão. E a pergunta dela era, que se ela queria se encontrar com a pessoa, porque ele ficava ligando para ela, e não sei o quê, que era o amor da vida dele, que nunca esqueceu e etc. Se não era melhor ela encontrar logo com ele para acabar com aquilo tudo. Eu falei, por que você vai fazer isso? Você não precisa fazer isso. Vocês tiveram um relacionamento, vocês tinham 17 anos, você não tem mais 17 anos. Ele ainda está com 17 anos, ele está com uma maturidade que achando que vocês ainda são aqueles jovens de 17 anos, vocês não são mais. Vocês já têm filhos, vocês já têm um compromisso de casamento. Eu falei, minha irmã, você não é feliz no seu casamento? Seu marido é ruim? É um mau marido? Ela falou, não, mas não é um homem da igreja, um homem bom, ele que me levou para a igreja. Eu disse, então por que você está cogitando, né, e encontrar essa segunda pessoa que te liga? Ela falou que quando ele ligava para ela, era quando ele bebia, ligava quase todo dia. Eu falei, então ele bebe todo dia, né, praticamente. E ficava falando aquelas coisas para ela. Eu falei, olha, você já imaginou isso? Vocês vão se reencontrar, espero que não, filho. E vocês querem viver aquele amor dos 17 anos que não viveram. Mas vocês não têm mais 17 anos. E você vai se decepcionar, porque ele não é mais um menino de 17 anos, você não é mais uma menina de 17 anos. Só que vocês já têm filhos que vão ser envolvidos e ainda tem mais os seus respectivos cônjuges. Falei, será que não está na hora de a senhora sair dos 17 anos e realmente viver como uma mulher de 34? E esse homem também? Amadurecer? Né? Então, muitas vezes a gente não consegue sair de algo que está nos atrapalhando há muito tempo. E isso vai causando alguma coisa para a gente até hoje. Vai ficar idoso com feridas que nunca foram curadas, com laços que nunca foram quebrados. Estão presos. E isso, irmãs, imagine o seu poço, que Deus o livre do coração, cheio de um monte de amarra, cheio de um monte de pedra, então, cheio de... Gente, não tem como não ficar sufocado e ansioso, não é? Você vai estar assim, ó, o tempo todo, só carregando coisas que você nunca se livrou, que já era para ter se livrado. E a pessoa estava procurando sarna para se coçar, né, irmãos? Problema para si. Ela estava bem, né? É que nem que a pessoa, estou bem, vou procurar problema me coçar. Mas por quê? Porque não tinha se libertado. Então, às vezes, também, o seu poço está entulhado e você está sufocado. Então, isso vai causar ansiedade, porque você quer ar para respirar. E, por último, a gente, para ter esse ar para respirar, para a gente saber se o nosso poço está entulhado, a gente precisa entender que nós somos colaboradores de Deus. Não somos nós que vamos libertar ninguém, não somos nós que vamos salvar ninguém, nós somos colaboradores do reino. E como colaboradores do reino, Jesus deixou, quando ele foi, o Espírito Santo da verdade, o Espírito Santo de poder e de fogo. E é o Espírito Santo que convence do pecado, do juízo e da justiça. É o Espírito Santo que nos convence, é o Espírito Santo que nos orienta. E para nós termos essa colaboração, essa sociedade com o Espírito Santo, muitas vezes nós precisamos nos calar. Muitas vezes nós precisamos estar em meditação, calados, em silêncio, para ouvir ele falar. Porque se a gente não parar de falar, como é que o Senhor vai falar, gente? Alguém já conversou com Deus assim, você falando e ele falando ao mesmo tempo, e os dois brigando ali, para ele brigando com você e você brigando com ele para quem fala mais? Então, com certeza, isso não vai acontecer. Então, esse momento, para você ser uma excelente colaboradora, um excelente colaborador, você precisa ter o seu momento de quietude, o seu momento de oração, o seu momento de meditação na palavra e deixar o Senhor falar. Então,
Você precisa ter aquele momento que vai ficar você e você, e você e Deus. E por último, que você possa fazer as pazes, que essa palestra possa ter trago algo para você, para que você faça as pazes também com a sua ansiedade funcional. Não se desespere, né? A vida tem essas emoções, né? Então, faça as pazes também e com você mesmo. Se você tem um momento de ansiedade, não tem nenhum problema, porque ela vai te impulsionar para você ir para frente. Amém? Só tem que ter cuidado para não estar escondendo algo que já está ali, ó, o sinalzinho alerta há bastante tempo. Hoje nós temos muitas opções, né? Nós temos meios para que você possa, o governo disponibiliza atendimento, nas igrejas muitas vezes disponibilizam atendimento. Procure a sua líder, procure o conselho de alguém pastoral, pessoas que você confia, e deixe-se ser tratada. Que Deus te abençoe, que o Senhor tenha falado ao seu coração. Eu gostaria de chamar aqui a Miriam para ler, né, o que está falando aí no chat, um pouquinho, para a gente fazer a nossa oração aí final, então. E se alguém quiser também perguntar alguma coisa, falar alguma coisa, está aberto aí para vocês. Miriam. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, irmã Nívia, por esse estudo. Glória a Deus. Vamos então para o chat, que as irmãs escreveram aqui. Tivemos as saudações do início, dando a paz do Senhor a todas as presentes. Obrigado pela presença de cada uma de vocês. E no decorrer da ministração do estudo, a irmã Gleide colocou aqui: a ansiedade funcional te leva a lutar ou fugir. Aí você tem uma escolha, né? Ou você luta ou você foge. Ou você enfrenta ou você foge. E dando continuidade, a irmã Gleide coloca: amém, eu recebo o toque de Jesus. A irmã Filomena também concorda. A irmã Joelma coloca que ela precisa continuar andando de acordo com a palavra de Deus. Ela reconhece em Deus que precisa de verdade disso. A irmã Janete está na sala hoje, glória a Deus. Glória a Deus, Janete. A Gleide coloca: pode me lapidar, Jesus, eis-me aqui. Forte isso, hein, Gleide? Glória a Deus, pode me lapidar. A irmã Valéria deixa o amém também, glória a Deus. Joelma continua colocando que ela quer ser lapidada por Deus, que ela se encontra nessa condição, mas ela quer ser lapidada por Deus. A Gleide confirma a parte em que a irmã Nívia colocou, né? Que nós possamos declarar que somos filhas de Deus, aleluia. Nós somos a imagem e semelhança dele, glória a Deus. Suelina diz que ela quer ser lapidada por Jesus. E aqui a irmã Filomena se despede, né? Que ela precisou sair um pouco antes. E a irmã Janete conclui aqui o chat, dizendo que foi uma benção. Gratidão, então, à irmã Nívia por esse momento, por esse estudo. E eu acredito que cada uma das irmãs fizeram seus devidos apontamentos aí para identificar se tem ou não ansiedade, qual é a área. E glória a Deus por isso. Irmãs que chegaram agora, irmã Sabina, seja bem-vinda. A irmã Janete, Suelina, Valéria, que está aqui na sala conosco, Raiele, Theo, irmã Samba, Lilian, Nívia, Gleide, Joelma, Márcia e Miriam. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém, minhas irmãs. Então, nós vamos orar em nome de Jesus para que o Senhor continue tocando. Amém? Então, vamos fazer essa grande corrente de oração nesse momento. Clame ao Senhor. Vamos orar pelo nosso país para que a gente saia desse topo, né, de um dos primeiros lugar aí de ansiedade. Que nossos jovens que são muito acometidos, né, são os mais jovens, entre 18 e 25 anos, 16, 25 anos de transtorno de ansiedade, né, que o Senhor entre na vida, né, contemple as nossas famílias, também as famílias dos nossos pastores, líderes, e que em nome de Jesus, o Senhor venha com essa luz poderosa dele. Amém? Vamos orar. Pai amado, Pai querido, Pai santo, Pai bendito, nós te adoramos, nós bendizemos o teu nome.
Pai, em nome de Jesus, nós entramos na tua presença pelo poder de guiar no teu sangue, pelo teu sacrifício na cruz, Senhor, que nos deu vida, vida e abundância, Pai. Nós estamos neste mês, Senhor, que nós proclamamos o mês do viver abundante. E o viver abundante é um viver de paz, meu Deus, é um viver, Pai, de paz em Ti, porque o Senhor já nos reconciliou com Deus. Pai, em nome de Jesus, toca agora, Senhor, na vida desta mulher, na vida desta família, deste homem que foi diagnosticado com transtorno de ansiedade. Em nome do Senhor Jesus, que agora o Senhor venha com sua luz, meu Deus poderosa, agora entrando, Senhor, neste coração, Pai, nesta alma, Senhor, neste espírito, e vem quebrar as correntes daquela dor, daquele trauma, daquilo que ele está escondendo, que ele não quer enxergar. Senhor, em nome de Jesus, que possamos nos voltar para dentro de nós, Pai, para dentro, Senhor, do nosso ser. Que venhamos admitir, meu amado Senhor, que aquela dor faz com que saiamos do centro da tua vontade. Ah, querido Senhor, vem com a tua cura. A tua palavra diz, Senhor, que no tempo certo, o Senhor virá. Senhor, e hoje é um tempo que o Senhor está oferecendo cura, que o Senhor está oferecendo, Senhor, restauração. E, Senhor amado, em nome de Jesus, que o Senhor encontre corações, Senhor, que queiram ser curados. Que o Senhor encontre corações, meu Pai, que queiram ser libertos. Que o Senhor encontre corações aquebrantados neste momento. Senhor, aquela pessoa que não consegue mais ter o controle, vai livrando essa pessoa da síndrome do pânico, vai livrando, Senhor, vai trazendo teu refrigério de forma poderosa e acalma essa tempestade, como o Senhor acalmou a tempestade de Pedro. Se for preciso repetir 1, 2, 3, 4, 5 vezes, 6, até quantas vezes forem necessárias, que teu Espírito Santo repita ao coração dessa pessoa: não temas, não temas, não temas, porque eu sou contigo. Ah, Espírito Santo de Deus, entra nos lares, entra, Senhor, que haja cura, que haja libertação, Senhor. Meu Deus amado, que o Senhor ouça a oração dessas irmãs, que elas têm, desses irmãos que têm intercedido pelos seus filhos, que têm intercedido pelos seus respectivos esposos, que têm intercedido por si mesmo. Pai, alcança, Senhor amado, minha família, minha parentela, pessoas que têm sofrido, Senhor, com este transtorno, Pai. Tira esse sofrimento, tira essa dor, tira essa angústia, tira este medo, tira, Pai, em nome de Jesus, essa preocupação excessiva, meu Pai, tira essa culpa, tira, Pai, em nome de Jesus, essa insegurança, abre, Pai, as portas para que essa pessoa se prepare, para que ela entenda, Senhor amado, que é importante ela te agradar, Senhor, acima de tudo. Que ela nem que ela queira, ela conseguirá agradar todo mundo. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço por esse momento. Muito obrigada pela cura. Muito obrigada, Senhor, pelos milagres. Muito obrigada pelo direcionamento que o Senhor deu a cada um de nós. É o que eu oro nesse momento e te agradeço. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado. Amém. Glória a Deus. Aquieta minha alma. Amém? Vamos cantar. Cante, fale com você, profetize, converse com você. Se ame. Amém, meus irmãos? Abençoe, vos guarde, que Deus possa resplandecer sobre vocês o rosto dele, né, e que vocês tenham a paz. Amém. A paz que excede todo entendimento. A paz. Glória a Deus, amém. Glória a Deus. Beijo.